Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bacharel Podcast. Estou aqui num cenário diferente, que a minha intenção é cada vez ir melhorando para que o convidado, não só o convidado, mas vocês que acompanham aqui no canal, tenham uma sensação boa, uma sensação bacana. E para quem está acostumado a acompanhar nas plataformas de áudio, eu te convido a vir aqui para o canal, se inscrever, ativar as notificações para você poder acompanhar agora esse cenário diferente, esse novo cenário, ok? E minha convidada de hoje, ela vai compartilhar um pouco da história dela, de como ela herdou uma empresa que estava à beira da falência, com dívidas, e transformou esse negócio numa empresa próspera, de sucesso. E ela já está aqui ao meu lado. Prazer receber você, Dani Teraminense, né? Isso, Dani Teraminense. Um sobrenome diferente. Prazer ter você aqui, Dani. Que eu tô assim, muito feliz e honrada por esse momento, né? Primeira vez no canal do podcast. Primeira vez sempre dá um gelinho na barriga. Friozinho na barriga, mas a gratidão, viu, pelo convite. Tá, eu que agradeço. Falar um pouquinho da minha história sempre é gratificante, porque é como olhar um retrovisor e perceber o quanto se caminhou, né? Para chegar onde eu cheguei. Realmente honrar o que tudo aconteceu, né? As coisas boas e as coisas ruins. As coisas ruins foram muito mais, mas que serviram muito de aprendizado nessa jornada empreendedora, né? Da minha história. A sua história eu fiquei sabendo um pouquinho. Ela é incrível. Olha que eu tiro o chapéu para você, viu? E aí você vai poder, fica à vontade para você ir resgatando aí um pouco lá atrás, né? A minha história, eu acredito que existam muitas outras histórias contadas como a minha, mas lógico com a sua forma singular, né? Como todas as outras histórias que você traz aqui, que são histórias incríveis de superação, principalmente nessa jornada empreendedora, que é tão difícil e tão desafiador para quem entra, né? Minha jornada empreendedora começou depois de uma tragédia familiar, onde eu perdi meu pai, vítima de latrocínio. Eu tinha apenas 20 anos de idade. E foi muito assim, louco esse momento pra gente, porque ele era político do município de Igaraçu. Então, pensávamos que teria sido logo, a princípio, crime político, né? Algum crime político, e foi inquérito policial, e aquela coisa toda, eu apenas com 20 anos, sem saber o que fazer, né? E ele era contador, a minha profissão original é contabilidade, eu sou contadora em formação, né? E ele era contador desse município, né, de várias empresas, e foi ali aquele momento muito triste e que eu não tive tempo de viver o luto do meu pai. E fui logo sendo sucessora. Eu sou a filha mais nova de mais 2 irmãos, e esse processo rendeu aí, porque meio que, vai, Daniela, você é a contadora da família, sucede aí esse negócio. Só que a gente não imaginava o problema que iríamos enfrentar após a morte do meu pai. Porque quando a gente foi fazer um trabalho de consultoria, que eu acho, gente, é muito importante esse processo, você sabe, já que no processo de sucessão familiar, é importante você ter profissionais qualificados que possam te orientar nesse processo. E muitas empresas não têm isso, porque se perdem, né? E aí vem briga. A maioria não tem, não né? Tem. E eu digo, gente, busquem profissionais que possam mediar um processo sucessório. E na época, minha mãe, muito sábia, contratou uma consultoria de sucessão, e nessa consultoria identificamos uma dívida de R$300 mil. Então eu digo que comecei a minha jornada empreendedora por uma tragédia familiar e com uma dívida de R$300 mil. Isso há 17 anos atrás. Eu tinha apenas 20 anos. Então vocês já fazem a conta aí quantos anos eu tenho. Aqui a gente não revela muita idade, não. Mas aí o que acontece? E eu fiquei nesse dilema, né? O que fazer? Pego esse negócio por legado e dou continuidade, ou eu vou viver meu sonho, que era ir para o Canadá, fazer intercâmbio e viver no mundo, né? Viver essa aventura como jovem e ir para outro país e se aventurar. E aí, cara, eu chorava todos os dias, porque além dessa dívida, tiveram várias outras circunstâncias, né? Porque depois dessa dívida eu tive problemas trabalhistas,
Eu tive que enfrentar problemas familiares, porque meu pai tinha um casamento, né? Então, a ex-mulher do meu pai, a mulher do meu pai, que quando falecido, não quis assumir, e a gente teve que assumir, e assumimos todos os problemas, enfrentar o que eu não sabia de contabilidade. Eu digo que eu aprendi contabilidade em 6 meses já, que eu ia para a faculdade, ao invés de ir para a aula, eu ia estudar na faculdade, na biblioteca, que hoje eu não tinha naquela época tanta acessibilidade como tem hoje. Na internet, né? Na internet. Então, eu pegava todas as informações ali e anotava, sempre fui muito de estudar. Eu acho não, tenho certeza que todo empreendedor de sucesso, ele é um estudioso de negócios, sabe? Ele estuda o seu negócio, ele faz o seu negócio acontecer porque ele é estudioso. E eu fiz isso. Eu estudava muito, eu trabalhava aproximadamente 16 horas por dia. Nossa. E aí o que acontece? Esses 300 mil se tornaram mais de 700 mil reais. Porque nesse bolo todo... Dos juros, né? Além de pegar dinheiro emprestado com o banco, com a agiota, eu tive causa trabalhista, fui enfrentar a parte sucessória de fornecedores. Então, quando eu fui perceber, 2 anos após, eu estava com a dívida de mais de 700 mil reais. E aí você pode perguntar, como sair disso, né? Como sair? E uma menina de 20 anos, assim, 20 que está iniciando a vida mesmo, profissional, a vida pessoal também. Isso, a gente tem sonho, né? Parece que você não teve escapatória. Não. Falaram, Dani, é você e é você, né? Foi mais ou menos assim. Meu eu Deus. chorava todos os dias para minha mãe. Minha mãe chegava para mim e dizia, desista. Isso para mim era combustível, sabe? Porque eu dizia, não, ela não está entendendo o jogo, né? E eu acreditava muito no processo, sabe? Eu acreditava muito nisso. E as circunstâncias, Jaqueline, era impossível. Aos olhos de quem via, era impossível aquele negócio dar certo. Porque eu com 20 anos, uma profissão extremamente machista, né? Porque os clientes chegavam para mim, não, você não tem idade para isso. Você não conhece de contabilidade. A contabilidade não é para você. Você não vai dar conta de ser contadora. Eu escutava muito isso. Eu escutava de cliente, chegava para mim e dizia, não, eu tô com o meu contador aqui. Eu disse, não, é a sua contadora, sabe? Eu enfrentava isso, fora os assédios morais, sexuais, por ser mulher, num ambiente muito machista. Porque contabilidade ainda é É mais um ambiente masculino, né? Muito masculino. Há uns 15 anos atrás, imagina. Era mais ainda. Mais ainda. Então, eu enfrentei muito isso, esse preconceito, por ser nova mulher, né, sucessora de, sabe, aquela coisa assim, não, é filhinha de papai, não vai dar conta. E pelo contrário, eu trabalhava muito, estudava muito, fazia muito acontecer. Eu digo que uma das coisas que eu tive e tenho até hoje é resiliência, né? Porque quanto mais problemas eu tinha, mais soluções chegavam na minha mente, sabe? Então, era muito de solucionar problemas. E aí chegou esses 2 anos após, uma dívida de 700 mil reais, coisas assim. E eu disse, cara, como é que eu vou fazer agora para enfrentar isso? A dívida era no banco mesmo, banco, fornecedor, tudo, processo trabalhista, funcionário. Assim, a minha história, essa jornada, eu sofri muita coisa, né? E eu vou lhe dizer, graças a Deus eu tenho até hoje pessoas que estiveram ao meu lado, meus irmãos, a minha mãe, mesmo não estando no negócio, porque foi uma coisa que é outro problema, né? Uma empresa familiar, quando um pai, né, falece, sucede irmãos, um negócio não dá certo. E 1 ano após, assim, aproximadamente, eu cheguei para os meus irmãos e disse, se vocês querem que o negócio dê certo, deixa eu ficar sozinha e vocês saem e eu dou conta. E eles muito, graças a Deus, sempre parceiros, acataram isso, né? E você tão jovem teve essa percepção de se posicionar e falar. Hoje eu falo muito de posicionamento estratégico, né? Eu sou mentora de posicionamento estratégico por conta disso. Porque eu me posicionei. Eu disse, não, só vai dar certo se eu estiver só nessa direção. Porque eu dizia sempre assim, é muito índio para pouco cacifra, muito índio.
Imagine, 3 chefes e poucos índios você comandar. É impossível. É muita delegação sem resultado. Então, o negócio ele tem que ser assim. Por isso que as empresas familiares muitas vezes não vão para frente, porque acaba divergindo aí a opinião de irmãos, né? Um quer uma coisa, o outro quer outra, o outro quer outra. E eu percebi isso logo de pronto. Eu disse, cara, não dá. Confia em mim, confio. Então, deixa eu ficar só na administração. E eles acataram isso um ano após. Eu fiquei só. E as decisões, eu ficava pensando, meu Deus, vou ter que dar certo. Eu não tinha a opção de não dar certo. Eu só tinha a opção de vai dar certo. E o dar certo, o negócio ia piorando cada vez mais, o negócio ia piorando. E eu digo sempre assim, gente... Você não via uma luz? Eu vi a luz, só eu. As pessoas que estavam ao meu redor não Todo mundo viam. falava, doida. Não vai acontecer. É doida. louca. Larga isso. É doida. Não sai desse negócio que tá falido. E realmente estava. Tava. Né? Uma dívida de 700 mil reais. Você começar um negócio... Já é difícil começar um negócio do zero. Imagina você começar um negócio com menos 300 mil reais. É quase impossível. No vermelho. No vermelho, né? Começar um negócio no vermelho. Meu Deus. E aí, passaram-se 2 anos, ao ponto de eu chegar no fundo do poço do negócio, mas eu só tinha aquilo ali para dar certo. E eu disse, na época eu tinha 15 pessoas como colaboradores comigo, e eu disse, não, me dá uma semana para eu ficar trancada, ninguém falar comigo, que eu quero fazer um planejamento aqui. E nessa época eu pedi muito a Deus para discernimento, sabedoria, para poder traçar um caminho. E aquele caminho era, vamos dizer assim, ou vai ou racha, ou vai, ou é o caminho para aquilo, ou não dá mais para continuar. E eu fui, dei esse passo, passei aí 15 dias projetando. Agora, Jaque, eu estudei tudo. Assim, dá só uma pincelada. Como você projetou? O que você colocou ali no papel? Eu tinha essa dívida, né? Que já somava aí 700 mil reais. Então, eu planilhava tudo. Todas as dívidas eu planilhava. Sabia de todos esses números. Dos detalhes. Sabia de todos os detalhes. Sabia do que eu tinha provisionamento de receita, do que eu iria faturar, do que eu ia receber. Então, eu fiz essa... E eu sabia as minhas despesas. Sabia onde era o meu ponto de equilíbrio. Então, esses números me deram a luz de fazer esse planejamento. Porque eu disse, cara, eu tenho algo para receber. Eu tenho uma recorrência aqui, eu tenho cliente, eu tenho colaborador, eu tenho uma estrutura, né, que na época sempre foi própria e isso já tirava o peso de aluguel e tudo. Já tinha um prédio. Já tinha um prédio. E eu disse, não, eu tenho isso tudo. O que é que eu não tenho? Eu não tenho capital de giro. Por quê? Porque... a bola de neve cresceu tanto porque eu pegava dinheiro emprestado com o banco. Cheque especial, cartão de crédito, capital de giro com preços absurdos, juros abusivos. E chegou um ponto que eu estava trabalhando para pagar banco. Né? Eu estava, trabalhava hoje para poder amanhã pagar o banco. E eu comecei a perceber isso, ao ponto de chegar e perceber que o banco estava levando a parte do meu lucro. E aí eu passei 15 dias... analisando esses números, planilhando, colocando tudo o que tinha que colocar, chegou um ponto que eu digo que foi meu plano infalível, né? Foi meu plano, assim, eu digo que foi o checkmate para eu virar a chave. Foi quando eu parei no meu negócio. Porque quando você está envolvido com tanto problema, com tanta confusão emocional, financeiro, familiar... eu não tive tempo de viver o luto do meu pai, né? Então, foram coisas que foram acontecendo mais importantes, que eu tive isso, eu carreguei isso comigo emocionalmente, né? Hoje eu faço terapia até para superar. Olha, que bom. E eu indico a todo mundo, porque a gente precisa ter consciência e clareza das nossas fraquezas, né? Eu acredito que qualquer ser humano, ser empreendedor não é ser super-herói. Né? Exatamente. E apesar da gente se levar lapado o tempo todo, mas não é ser super-herói. A gente precisa cuidar da nossa mente, ter o autoconhecimento, que é poder. O autoconhecimento, gente, o autoconhecimento, Jaque, é poder. Né? É ele que define ali na hora de você se posicionar. Para tomar as decisões. Porque a todo instante, igual no seu caso, quantas decisões a cada instante, né? A cada instante. Eu não tinha, era um dia diferente de cada vez.
E aí, quando eu fiz esse plano infalível, eu digo que foi um plano assim, 2 anos após, foi a virada de chave. E aí, o que eu fiz? Eu disse, não, eu não vou mais depender de banco. Eu vou agora ser meu próprio banco. Então, eu juntei todos os créditos que eu tinha, peguei toda a reserva que eu poderia ter, coloquei em um banco sem nenhum crédito. Eu disse, eu não quero crédito nenhum, não quero cheque especial, eu quero só a conta limpa para eu poder girar aqui. E coloquei esse dinheiro que eu tinha de reserva lá nesse banco e comecei a girar. E na época era muito... 30 mil reais. 30 mil... há 15 anos atrás? 17 anos atrás. 15 anos, porque 2 anos depois, 15 anos. Que é já diferente dos 30 mil de hoje, né? 30 mil de hoje. 30 mil dava ali para sustentar uns 2 meses aproximadamente da minha despesa que eu tinha, né? Eu disse, 2 meses dá para contar. E o que é que eu fiz? Eu disse, não, esses 30 mil ele tem que virar 60, 90. Eu tinha essa meta. Nesse plano que eu fiz, eu coloquei metas para poder aumentar. E comecei a fazer isso. E cheguei pro meu gerente do banco, que eu tinha pego empréstimo, né? Disse, não dá para continuar. Ou eu decido sobreviver, eu e mais 15 famílias que eu tinha que honrar aquelas pessoas, ou eu pago a banco, ou eu pago a vocês. E eu não tenho condições de escolher isso, porque eu vou escolher pelas 15 famílias que acreditam no meu trabalho. E eu acredito também nesse trabalho. Mas nesse momento, essas 15 famílias estavam com salário ali, com tudo salário atrasado. Não, com salário em dia. Por quê? Porque eu pegava dinheiro emprestado para bancar. Uma das coisas era não falhar ali com as famílias. Nunca falhei. Com os funcionários. Nunca. Para mim, até hoje, assim, é uma das coisas que eu honro, são os meus colaboradores. São as pessoas que estão comigo, que eu honro, que eu sou grata. Tem muita gente que ainda está com você. Tá. Hoje eu tenho mais de 50 pessoas, hoje estão comigo. Eu acredito que aí uns 15 ainda estão comigo. E eles sabiam que você pegava empréstimo na época para pagá-los? Quem sabia é a minha sócia hoje, a Edicleide, que esteve sempre comigo, a Edivânia também. Mas a Edicleide, a gente tinha essa planilha, a gente tinha assim... E ela confiava muito em mim, em todos os projetos que eu fazia, sabe? As loucuras, assim. Sim. E ela disse, meu Deus, não sei como vai dar isso não, mas vai que vai dar certo. E ela acreditava junto comigo, sabe? Então ela tá comigo até hoje. Eu digo que ela é um casamento, né? Que deu certo, o nosso casamento, assim, porque ela é meu juízo. Ela é, sabe, quando eu tenho algo assim, muito mirabolante para fazer, porque eu sou muito empreendedora, eu sou muito visionária, eu sou muito futurista, eu quero fazer coisas assim que não exista aqui ainda em Pernambuco. E ela disse, ei, calma, vamos por partes, vamos fazer. Então ela sempre foi meu juízo, e ela esteve comigo. E aí, já que foi muito louco, porque eu cheguei pro gerente e disse, eu não tenho condições de fazer, de pagar essa dívida. E eu sei que vocês também não têm proposta para me dar. Então, eu tô comunicando a você, porque eu tenho consideração a você e eu não tenho condições de pagar isso. Vou pagar 3 parcelas e depois eu não vou pagar mais. Eu tô lhe comunicando porque... mas Dani, como assim? Tá? Não, eu não tenho outra escolha. E aí eu digo que, assim, foi muito premeditado tudo isso. Porque eu sabia que eu ia honrar o banco. Não naquele momento, sabe, já que eu não tô aqui incentivando ninguém, pelo amor de Deus, viu, gente? Né? Que fique claro isso, eu não tô incentivando ninguém a fazer nada com o banco, pelo contrário. Mas, assim, naquele momento foi a única solução que eu tinha de fazer. E eu corri o risco. Eu fiquei negativada, fornecedor ficou no meu pé, o banco ficou no meu pé. Eu recebia ligações todos os dias do banco. Então, eu sabia que eu ia enfrentar isso. Eu dei a cara a tapa. É duro, né? É. Eu sei como é esse negócio de banco. Eu dei a cara a tapa. Só que eu dei premeditado. Eu dei... Porque quando eu fiz esse plano, eu passei 15 dias trancada, assim, focada nos números, focada no processo. Eu entendi, eu estudei o que eu... Sabe? E é muito impressionante isso. É poder planejamento. Quando você tem um planejamento real... E aí eu não falo, não, eu quero isso, Não, eu não queria aquilo, não. Eu queria concreto. O que é que eu tenho na mesa?
Se eu tenho isso, eu vou honrar isso. Então, quando eu fiz esse planejamento, eu fiz com muita concretude, com muita realidade. E eu vejo hoje, eu sou consultora de negócios, eu percebo que as empresas falham muito ao planejar. Por quê? Porque colocam coisas que não estão na mesa. Colocam coisas que não existem no negócio. E aí fica muitas vezes na ilusão de querer. Por exemplo, tem empresas que eu faço consultoria que eu percebo que as pessoas não têm mão de obra para poder vender mais, um exemplo. Então, qual é o problema? Primeiro, eu tenho que ter equipe para poder entregar. E às vezes, não, eu quero vender mais, mas o problema não está na venda, o problema está na equipe, o problema está nesse processo organizacional. Como é que tu vai vender mais se tu não tem entrega? Então, quando você tem clareza do que você quer de objetivo, você consegue traçar as metas com clareza. Porque o objetivo lá era muito claro para mim. Esse negócio vai dar certo. Na época, a Contact apenas, né, que era a empresa hoje, que eu digo que é a empresa mãe, que é a empresa de contabilidade, eu dizia, a Contact vai dar certo. Era o meu objetivo. Era faturar, era poder equilibrar minhas contas, era poder ter receita e as despesas num ponto de equilíbrio positivo. Era o meu objetivo. E aí eu tracei as metas. Meta 1, meta 2, meta 3. Daqui a 2 meses eu vou ter isso, daqui a 3 meses eu vou ter isso, daqui a 4 meses. Fui fazendo essa escadinha. E, por incrível que pareça, Jaque, deu muito certo. Foi uma coisa assim tão poderosa esse momento na minha jornada, que eu digo que foi a virada de chave, que eu comecei, aí as coisas começaram a prosperar. Ao prosperar, e aí o que é que eu fiz? Eu investia muito em conhecimento, né? Me formei em contabilidade, fiz pós-graduação em planejamento tributário, fiz MBA em gestão empresarial, fiz direito, bacharel em direito, e aí comecei a ver em cada treinamento, fora os cursos, congressos, tudo que eu participava. E você estudando paralelo ali a toda essa empresa, essa confusão. Hoje tem muito curso assim, gratuito, online, né? Mas há 17 anos atrás não tinha, não. E você tirava uma verbinha ali para... Tirava. Pegava emprestado com a minha mãe, pegava cartão emprestado para estudar. Mas você não tinha assim o dinheiro ali, aí você sempre dava um jeito de pegar emprestado. Porque eu acreditava que se eu não fizesse aquilo, eu não tinha inovação. Eu precisava inovar para poder estar no mercado. E foi isso que eu acredito que fez a virada de chave, sabe? Comecei a investir na minha profissionalização, né? Como empresária. Não, as pessoas, para eu ter autoridade, as pessoas precisam entender o que é que eu faço, que eu sou boa o suficiente. Eu estudava muito, então eu fui muito estudiosa nessa jornada empreendedora. Eu sou muito estudiosa, né? Há 20 dias atrás eu estava em Dubai, né? Numa missão empresarial, fazendo um trabalho de negócios. E isso gera uma autoridade, gera network, gera visibilidade. Por quê? Porque eu não estava só indo para Dubai turistar. Eu fui para Dubai conhecer a Internet City, a Dubai Free Zone, que são ambientes de negócios. Eu fui com vários empresários que foram comigo de Fortaleza e Pernambuco, pessoas que têm influência na jornada empreendedora. Então, nessa jornada, eu sempre me capacitei, sempre fui de fazer network, sempre fui de estar nos lugares certos, com as pessoas certas do meu negócio. E aí, o que acontece nessa jornada, Jaque? E aí vieram altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Eu sempre enfrentando. E a sua vida pessoal, suas contas lá da casa? Você morava com sua mãe, que você ainda era uma... Eu não morava mais com minha mãe, né? Nessa época tinha saído. Já tinha saído. Logo quando meu pai morreu, eu fui para casa que ele morava, né? Onde ele morava. Ficou eu e meu irmão morando na mesma casa. Porque seus pais eram separados. Isso. E o que acontecia? É engraçado isso, perguntar. Nunca ninguém perguntou, né? Não, porque diante de tanta conta para pagar, e a conta, Eu tinha conta. Nossa! Eu tinha conta, Jaque, pra você ter noção, na empresa chegava a CELP para cortar energia. Eu dizia, olha, vem cá, toma aqui, toma um lanchezinho aqui, dá uma volta no quarteirão
e volta daqui a 2 horas. Aí eu pegava as contas que estavam mais atrasadas, vê que loucura. Aí pagava a conta mais atrasada para quando ele voltasse, estava lá paga. Para poder ele não cortar a energia. Era esse o momento. Era esse o nível. O momento era esse, não tinha para onde fugir. Não tinha. O que é que a gente tinha, né? Eu nunca fui vaidosa ao ponto de comprar, querer carros, sei lá, roupas. Eu nunca fui. O meu negócio era estudar mesmo. O único gasto que eu digo que eu tinha para mim era investimento era em cursos, em treinamentos e tal. E a gente tinha supermercado que a gente fazia contabilidade. Então, para se alimentar, a gente trocava. Eu lembro que tinha Fernando, que era o nosso cliente de mercadinho. Eu dizia, Fernando, eu vou fazer a compra. Eu pegava o carrinho, fazia a compra, deixava lá no fiado, sabe? Aí no final do mês a gente juntava as contas, ó, tu me deve X, eu te devo X, pronto, pagou aqui a conta. Era assim, né? Meu pai morava em sufoco, né? Meu pai morava em sítio, então o sítio era super tranquilo, né? Mas assim, Deus proveu tudo. Eu digo que Deus foi muito providencial nesses momentos. Você é uma pessoa de fé? Muito de fé. Eu até coloquei um post um dia desse, eu disse, ó, como eu superei isso? Primeiramente com muita fé. Eu não entendia o quanto Deus me amava como eu vejo hoje, sabe? Porque eu digo, Senhor, olhando para trás, assim, para esse retrovisor, eu percebo o quanto eu fui amada por Deus. O quanto Ele cuidou, Jaque. Porque eu tenho planilhas hoje, eu até me emociono em falar, porque, assim, é muito gratificante a gente olhar para trás e enxergar o quanto passou, sabe? Porque não é todo mundo que conseguiria se não tivesse essa fé. Que eu, meus irmãos, a minha mãe, Edicleide, Edivânia, Vângela, Claudini, que são pessoas que estão comigo até hoje, que honraram, sabe? Seguraram na minha mão, não desistiram junto comigo, acreditavam nas minhas loucuras de fazer. Porque eu enxergava o que ninguém enxergava. Exatamente. Só quem tem fé enxerga o que não existe. O que não existe. Um dia desse eu estava conversando com... E eu sempre fui muito otimista, né? Então, o negócio estava pegando fogo. Eu disse, eita, gente, vai dar certo, vamos lá, O povo disse, minha irmã, ela é doida. Ela é louca. Tá vendo que o negócio tá ruim? Tá vendo que o negócio não vai dar certo? Ela tá surtada. E aí, o que acontecia? Eu contaminava essas pessoas e o negócio dava certo. E era incrível isso, sabe? Um dia desse, um cliente meu, em plena pandemia, eu disse, gente, eu tô aqui no escritório, a gente tá aqui, ó, e tal, não sei o quê. Aí ele ligou pra mim e disse, Daniela, como é que tu consegue ser tão otimista? Tu não passa por essa crise, não. Eu disse, cara, vê só. Crise maior eu já passei. Há 17 anos atrás, quando eu perdi meu pai. Há 16 anos atrás, quando eu perdi meu pai. Pra mim, foi a pior crise. Porque não só foi a crise financeira. Foi a crise emocional. Exatamente. Essa crise emocional, até hoje, eu pago um alto preço. Né? Porque eu não tive tempo de viver o luto. Do choro, né? De chorar. De colocar pra não fora. Tive. Eu lembro de uma cena de uma senhora que chegou lá na sala que era do meu pai, eu já sentada na mesa dele, com, sei lá, 15 dias dele falecido. Ela chegou chorando, assim, aos prantos. Eu esperei ela chorar. E depois ela disse, não, seu pai me ajudava nisso, naquilo, porque meu pai era muito essencialista, né? Ele ajudava muito. E aí depois eu esperei, eu disse, ó, enxugue suas lágrimas, porque a senhora perdeu um amigo. E eu perdi um pai. Eu não tive tempo nem de chorar. E, infelizmente, eu não posso lhe ajudar. Porque tem coisas que ele não vai... Eu não vou substituí-lo. Tem coisas que ele é insubstituível. E eu não tenho como ajudar. Eu acredito que Deus blindou meu coração para certas situações. Sabe? Certos conflitos emocionais que eu vivenciava. Certos julgamentos das pessoas, sabe? Você não se deixava bater. Blindava, assim, de coisas que eu dizia, meu Deus. E na sua intimidade com Deus, assim, você e Deus no seu quarto ou em algum lugar, você se quebrantava, você ali tinha o seu momento? Naquela época, engraçado, né? Eu vim, assim, a entender e aceitar Jesus há 6 anos atrás.
Naquela época eu era católica, assim, eu era cristã, enfim, independente, mas eu não tinha tanta de me ajoelhar, de orar, não tinha, né? Não tinha essa intimidade. Não. Eu vim entender isso agora, há pouco, né? Há 6 anos atrás, mas naquela época eu não entendia. Só que eu tinha muita fé e, assim, no meu jeitinho eu conversava com Deus. Do meu jeito eu dizia, Senhor, não sei o que fazer. E Deus ali segurava na minha mão e a gente fazia as coisas acontecerem. Então, eu sempre tive muito isso, né, de ter essa fé que eu não imaginava que era tão poderosa como hoje eu entendo, que sempre foi Deus que segurou na minha mão pelo propósito que ele tem na minha vida, né, e que hoje eu perceber que tem pessoas que se inspiram com a minha história, olhar realmente e dizer, Senhor, você já tinha um plano lá atrás, né? Porque eu digo a vocês, gente, não é impossível. Não é impossível para aquele, sabe, Jaque, que tem propósito forte. Se você não tiver propósito e tiver no seu negócio, não vai dar certo. Eu digo sempre. Se você não tiver propósito forte, desista agora. Porque tem gente que só fica, dinheiro, 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 né? Uma vez eu peguei um Uber, ele disse, não... Eu sempre converso, eu sou muito comunicadora, eu gosto muito de comunicar, eu gosto de escutar histórias empreendedoras, né? E eu ouvindo, ele, não, eu penso em abrir isso, aquilo. E eu disse, mas qual é o teu propósito? Não, meu propósito é ganhar dinheiro. Eu disse, então não vai dar certo. Ele, não, vai dar certo. Eu disse, não vai. Se o seu propósito for ganhar dinheiro, desista. Porque não vai. O propósito ele tem que ser mais forte. Porque se o meu propósito fosse dinheiro, eu teria desistido logo quando a consultoria disse, tu tem 300 mil aí para pagar, tu vai passar 5 anos sem receber R$1. O que uma pessoa que está com propósito pelo dinheiro iria fazer? Iria desistir na hora, como a ex-mulher do meu pai fez, foi embora. Eu fiz, sabe, eu disse, não, eu quero porque meu pai, vão honrar meu pai, a gente vai honrar nosso pai, o nome do nosso pai. Era o nosso propósito. Naquele momento, eu não sabia nem o que era propósito. Então, pela pouca experiência, pouca idade, você não tinha noção ainda de propósito, mas algo te moveu. Total. Algo era forte, você queria pagar essa conta, né? E queria colocar o negócio para funcionar. Queria honrar o nome do meu pai. Acho que primeiramente era isso, né? Honrar o nome do meu pai. E assim, meus irmãos foram muito importantes na minha vida. Minha irmã, mais como aconselhadora, e meu irmão como segurar na minha mão, e a gente ia para lugares assim, sabe? Ele dava uma ideia e a gente fazia aquela coisa. Ele sempre foi aquele meu combustível, sabe? E a gente tinha um propósito de honrar o nome do nosso pai, né? E aí o que acontece? Nesses anos de capacitação, de estudo, eu fui abrindo portas largas, porque eu fui percebendo que não era só de contabilidade que o meu negócio ia sobreviver. E aí eu comecei a fazer o quê? Estudar muito e perceber oportunidades. Em que momento você teve essa percepção que não era só de contabilidade? Quando eu vi que eu tinha um potencial muito grande de resolução de problemas. Quando eu percebi que eu dava uma ideia para um cliente e o cliente acatava aquilo ali, fazia aquilo ali e o negócio dava certo. Quando eu dava um aconselhamento para um cliente e dizia, não vai por esse caminho, não vai por esse, e dava certo. Então eu comecei a perceber que eu tinha um olhar muito de resolução, ao ponto de fazer um MBA em gestão empresarial e fiz um primeiro teste numa empresa, modelando essa consultoria que eu tinha, que era uma empresa também familiar. Então eu já tinha mais ou menos a base do que eu tinha passado e repliquei nessa empresa. Cara, deu um sucesso, assim. Deu muito certo. E eu comecei a treinar equipes, comecei a ser convidada para palestras, comecei a fazer treinamentos em company, e o negócio foi... Eu disse, opa, tem uma oportunidade aí. Por quê? Eu não poderia envolver esse negócio com contabilidade. Então, percebi isso e disse, não, eu vou abrir uma empresa de consultoria. Aí já veio a ideia de mais um negócio. De um negócio. E o que é que eu fiz? Eu tinha os meus melhores gestores, eu chamei eles para serem meus sócios. Então, eu tirei eles do cargo de gestão e disse, vem ser meus sócios. Foi o primeiro momento que eu entrei em sociedade. Mas isso já agora, assim, não faz muito tempo? Faz, assim, nesse processo não faz o quê?
A Econ eu vou falar um pouquinho depois. Não, só pra gente, as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente, só para entender melhor, como é que você finalizou a questão da dívida lá e fortaleceu a contabilidade que era do seu pai? A contabilidade foi dando recorrência, foi conquistando novos clientes, os clientes começaram a gostar do nosso trabalho, foram indicando e eu fui conseguindo novos clientes. E a recorrência foi aumentando e equilibrou as contas, né? E aí eu fui pagando o banco que eu estava devendo. Os 300 mil que já tinha virado bola de neve? Não, tem coisas que prescreveu, né, minha filha? Foi enterrado junto. Então teve coisas que... Tiveram coisas que deixei lá, né? Porque não tinha condições de pagar. Certo. Porque eram dívidas do meu pai, coisas que eu não tinha condições de pagar, então eu tive que escolher. Então tiveram coisas que prescreveram, né? A dívida do banco... Porque estava no nome dele, no nome né? dele, Sim. né? E eu não tinha como assumir aquilo ali, então deixei realmente morrer. O banco veio depois de muito tempo, depois de uns 4 anos aproximadamente. Nesse período todo eu fiquei negativada, né? E aí o banco, depois de 4 anos, veio fazer uma negociação, aí eu paguei o que eu tinha condições de pagar, parcelei, né? O que... sei lá, de 300 mil que eu estava devendo a banco. Você conseguiu negociar um valor aí bom na época? Negociei, paguei, sei lá, 3 mil e pouco de parcela. E que não era aqueles 300 mil, era bem abaixo. Bem abaixo, porque era juros abusivos. Hoje você frisar isso. Eu tenho hoje um negócio que é a área de judicial, empresarial e tributário, que a gente tem esse trabalho de entrar com processos contra instituições financeiras de juros abusivos. Então abriu mais uma pequena empresa dentro. Todo o meu negócio, né? Hoje a Econ Soluções são 5 negócios, eu vou falar cada um deles, porque eu abri. Todos esses negócios foram de necessidades que eu, como empresária, eu tive. Então, todos eles eu percebi que tinha esse nicho. Por quê? Porque eu enxerguei a oportunidade. Porque quando eu procurava algo, eu disse, opa, não tem no mercado. Ou tem no mercado, mas não é acessível. Ou tem no mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Sul, Sudeste. Aqui não tem, vamos abrir. Então, comecei a perceber porque eu era cliente desses negócios, né? Então, quando eu percebi essas oportunidades, eu fui abrindo empresas, negócios. Visualizou brechas. Visualizei brechas. E tudo voltado para negócios. Tudo voltado para negócios. Eu nunca interferi, né? Assim, quando eu namorei a possibilidade de ser empresária na área de varejo, não deu certo, né? Por isso que eu digo que tem que ter propósito. Porque nesse tempo todo eu ainda inventei de entrar numa sociedade de uma padaria. Tu acredita? Meu pai do céu. Tu acredita? Foi. Passei. Uma pessoa que já tinha padaria. Não façam isso em nome de Jesus. Não entrem em coisas que você não entende. Porque também é um negócio que você não tinha experiência. É um negócio alimentício, né? Olha, coisas que você não entende, que você não gosta, não entre porque não vai dar certo. É incrível. Se você faz bolo, faça bem feito e vá viver de bolo. Se você gosta da área de, sei lá, de cantar, vá se especializar, vá ser cantora. Cantor, enfim. Porque não faça o que você não tem aptidão, não tem propósito, não tem talento. Eu acredito muito em talento. Não, Daniela, mas vendedor é treinável. É treinável. Mas se tu não tiver aptidão para vender, tu não vai vender, cara. Sabe? A gente pode, mas a pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer, exatamente. Tem que querer. Jaque, não vai. Não. Eu tive um estagiário que ele chegou para mim, ele gostava muito de cantar, tocar violão. E estava fazendo contabilidade porque a mãe queria fazer contabilidade, que ele fizesse. E eu percebi isso, né? Que ele estava muito mal por estar na contabilidade. No ambiente que não era dele. E eu cheguei, eu disse, e aí eu botei ele contra a parede, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente tem decisões por 2 motivos. Ou pelo hábito de repetição. A gente faz, vou para academia, quero emagrecer. Tem que ser repetido todos os dias para se tornar um hábito e acontecer. Ou um choque de realidade. Eu tô doente, eu tô com um problema no fígado, eu tô com um problema... Aí a pessoa tem um choque de realidade. São 2 motivos. E esse estagiário chegou e disse, cara, vê só, tu vai assumir uma gerência, vou te contratar, agora tu tem que vir pra cá e tu vai liderar e tal e tal. Ele disse, Dani, eu disse, não, vá pra casa, isso era uma sexta-feira, ele disse, vá pra casa, reflita e volta aqui na segunda-feira. A primeira coisa que você chegar, venha na minha sala e fale comigo.
Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. O que é que você mais ama fazer? Ele disse, eu gosto de tocar violão. Eu disse, vá refletindo e coloque na balança. Se você ama contabilidade ou se você ama tocar violão. E na segunda-feira você decide o que você vai escolher. Tá certo? Ele foi, quando voltou, aos choros, aos prantos, ele me agradeceu muito a oportunidade, mas disse não. Por quê? Eu já sabia disso, né? Mas eu tive que colocar ele contra a parede até para ele ter um choque de realidade e entender qual era o propósito dele. Eu disse a ele, o teu propósito não é contabilidade. Não faça o que você não gosta, porque você vai ser infeliz. Eu vejo já que as pessoas sendo infelizes. Eu já vi casamento acabar, eu já vi irmão brigar, eu já vi amigos de infância acabarem a amizade. Por quê? Porque eles estavam em negócios infelizes. E é isso que eu percebo muitas vezes na jornada empreendedora. Eu acredito que eu estou hoje nessa jornada, num negócio milionário, porque eu era muito feliz, mesmo sem nada. Mesmo a CELP batendo na minha porta, mesmo as contas sem parar, mesmo eu tendo toda a situação. Eu tinha essa felicidade, porque eu acreditava no meu propósito. Eu acreditava. E olha que eu iniciei com 300 mil negativo, sem um propósito definido, porque o meu sonho era ir para o Canadá. Mas Naquele momento, né? eu tinha uma força de vontade, eu tinha sangue nos olhos, eu queria fazer acontecer, eu queria mostrar para mim mesma que eu era capaz, sabe? Então eu comecei a não enxergar mais nenhum problema. Eu acho que as pessoas precisam disso para enfrentar os problemas. Você pode ver, as maiores empresas bem-sucedidas são de pessoas resilientes. São de pessoas que conseguem superar. Ah, não está dando dinheiro não, mas vai dar. Ah, não está dando certo não, mas vai dar. Ah, não vai, mas vai dar. Sempre. Mas qual o momento, na sua opinião, que você acha que a pessoa está ali tentando, caindo, levantando? Qual o momento que ela pode tomar uma decisão de desistir? Não desistir da vida, não é nada disso, mas desistir daquele negócio. Igual, você entrou na padaria como sócia, você desistiu em algum momento. Qual é o momento que você percebeu que você precisava desistir? Porque isso é importante. Quando eu estava infeliz. Quando eu não conseguia mais sorrir, quando aquilo não queria ir trabalhar, não queria ir para a padaria. Aquele momento ali eu percebi que eu disse, não é para mim. Quando tá infeliz, desiste daquele negócio. Desiste. Pode até tá dando muito dinheiro, né? Eu tive isso porque nessa época eu tive 2 gastrites. Da padaria. Da padaria. E com H. pylori, que é a bactéria da gastrite. E a primeira vez que fiz o tratamento não funcionou. Aí eu tive novamente a recorrência da gastrite, voltei no médico. Quando eu cheguei nesse gastro, era um senhor já, bem zen, enfim. E ele disse para mim, o que é que você faz? Eu disse, eu sou contadora e empresária. Aí ele disse, se você não curar da sua mente, você vai morrer, porque você não vai ter cura. Já que aquilo ali foi um choque de realidade para mim. Que eu disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu tô naquela padaria? Tendo problemas. Aí foi quando eu despertei e disse, não quero. Eu acho que o olhar é quando você não tiver mais... Que as pessoas não cheguem a adoecer, né? Sim. Percebam um pouco antes de adoecer, Adoecer, né? Não só fisicamente, mas mentalmente. A tristeza, né? A tristeza. O desânimo. Depressão. Quando você perceber que você está infeliz, desista. Se aquilo ali não te traz paz, não te traz amor, independente das circunstâncias. Porque já que eu era feliz, sempre fui muito feliz no meu negócio. O negócio está pegando fogo, a CELP cobrando, fornecedor cobrando, banco cobrando, a agiota cobrando, todo mundo cobrando, as coisas, funcionário cobrando, tudo. Enfim, o negócio era terrível. Mas eu era feliz. Eu tinha vontade de fazer aquilo acontecer. Por isso que eu nunca desisti. Porque eu sabia que no fundo, iria dar certo. Se o negócio está infeliz, se você está infeliz é porque o negócio não vai. Não vai. Para, desiste. E aí, ótima reflexão. É ótima reflexão, né? E aí, Jaque, eu percebendo esse meu poder de resolução, eu fui abrindo portas. Foi quando eu abri a KSM, que é a consultoria tributária e financeira. Eu chamei os meus melhores gestores e disse, vem ser meus sócios.
Vocês entram como sociedade de serviço e eu entro como investidora. E aí foi a primeira empresa depois da contabilidade, né? Então eu fiquei com a Contact. Que era, né, a primeirona lá de trás. A primeirona, a mãe, a que suportou tudo. Que te deixou no vermelho um bom tempo. A bichinha, meu Deus. Eu digo que eu falo que ela é a mãe, né? A mãe, a vaquinha. É ali que tudo começou. Tudo começou. E eu honro essa empresa porque ela é, assim, a minha... Eu tenho muita gratidão por tudo que ela me ensinou, por tudo que ela é, sabe? Sim. Por todos os clientes que passaram, por todos os clientes que ficaram, por todos os clientes que me abraçaram. Eu sou grata. Gratidão, inclusive, viu, gente? Gratidão pelos meus clientes. Ser grata é importante também, né? Muito. Eu acho que a gratidão é que abre portas, sabe? Mesmo caindo ali, capengando, vai agradecendo. Vai agradecendo. Olha, vai agradecendo. Solta quente. Vai dando glória a Deus por todas as coisas. No momento ruim e no momento bom. Solta quente, o pneu furou, não tem dinheiro para pagar energia, mas vai dando graças a Deus. Contar, assim, detalhe, gente, do que eu passei nessa jornada de carro sem ar-condicionado e eu na Agamenon Magalhães. Quem aqui de Recife sabe. Porque Recife de meio-dia calor, né? É um calor infernal. Mas eu lá, toda posuda ali, ó, mostrando, não, toda maquiada, mas tô aqui, ó. Mostrando uma força, né? Gente, eu digo assim, não importa o que você sabe, o que importa é o que eu sei. Então eu acho que eu sempre tive muito isso, sabe? Mesmo eu comendo cuscuz, eu tava ali, não que cuscuz seja hoje, cuscuz é até gourmet, né? Não, aqui é o top do top. Mas eu comia assim, todos os dias cuscuz com ovo, mas eu não mostrava isso, sabe? Era muito incrível, porque as pessoas diziam, Daniela, tu não tá ruim, não. Também a Celpe lá batendo na minha porta querendo cortar, sabe? Não, e você falando, dá uma volta no quarteirão. Dá uma volta no quarteirão. Vai ali, dá uma voltinha. Que eu vou pagar ali correndo. E aí eu ria. Hoje, veja, hoje eu tô rindo. Hoje a gente assim, né? Você compartilha, eu também tô dando risada. Eu tô rindo de coisas que pra muita gente é motivo de desistir. Eu fico rindo porque pra mim é muito gratificante, porque eu percebi e percebo que eu passei por isso. Né? Então, esse processo de, assim, ter resiliência é muito importante. E aí eu comecei a abrir a KSN, percebendo a necessidade das empresas em consultoria. Eu não queria envolver a contabilidade. Por quê? Porque as pessoas não queriam pagar pela minha consultoria. Eu disse, não, vou ter que abrir um negócio e as pessoas vão pagar por isso. Outro negócio. Sim. E aí eu vi aqui treinamento, cara. Eu disse, meu Deus, as pessoas não têm treinamento corporativo de qualidade e tal. E aí eu fiz outros cursos e um deles foi o coach e depois o business coach. E quando eu fiz o business coach, olha, gente, quem é minha equipe sabe, todas as vezes que eu saio para treinar, eu volto com alguma coisa, sabe? E nessa época eu fui para São Paulo, fui fazer esse treinamento. Quando eu voltei, eu cheguei para os meus sócios, né, desse negócio, eu disse, eu tenho uma ideia, a gente vai fazer assim. Não, a gente vai abrir uma empresa de treinamento corporativo. E abrir o IBE, Instituto Brasileiro de Empreendedores, onde a gente treina equipes de empresas, né? Tanto essa já é a terceira empresa. A terceira empresa, sim. O IBE. E aí, fui fazer meu curso de Direito. Eu lembro, por isso, gente, que eu digo que estudar é essencial para o negócio. Por que eu fui fazer o Direito? Porque eu vendo possibilidades tributárias, como estudiosa na área tributária, eu percebi muitas oportunidades para clientes, né? E tinha uma coisa de prescrição, que é um tipo de uma situação para empresas, onde passou o tempo do governo cobrar um imposto, a gente pode entrar com pedido de prescrição. E aí eu peguei uma dívida de um cliente meu de mais de 3 milhões de reais. E aí eu comecei a estudar, vi que aquela cobrança era indevida, percebi e tal, eu disse, rapaz, dá para fazer aqui. Eu vou fazer um teste, não contei a ninguém. Como que você descobriu que era indevida? Porque eu percebi que a cobrança ultrapassava 5 anos, eu sabia dessa prescrição, eu estudava muito a área tributária, o Código Tributário Nacional, né, enfim. Era tipo um imposto. Era imposto, né, como imposto de renda. Sim. E aí a Receita Federal estava cobrando já mais de 5 anos, né, tipo, era, sei lá, 2005... A Receita Federal estava cobrando em 2011, 12. Então já tinha prescrito aquilo ali.
E eu percebi isso, né? Eu disse, eu não vou falar a ninguém, vou estudar aqui e vou fazer essa defesa. E aí eu fiz essa defesa sem nem ter nada, só o meu curso de contabilidade, planejamento tributário. Ainda não tinha feito Não direito. tinha feito direito. E aí eu fiz. Aí o que aconteceu? De 3 milhões, eu consegui reduzir a dívida desse meu cliente para 500 mil reais. Meu Consegui Deus. aproximadamente reduzir 2 milhões e meio. E aí quando eu percebi aquilo, eu fiquei tão feliz. Que, gente, esse negócio dá certo. Porque eu fiz só. Eu fiz meio que aventurando, sabe? Sim. Meio que testando. E aí quando eu mostrei para ele, ele disse, caramba, Daniela, lógico, eu não ganhei por isso, né? Mas eu ganhei experiência. E aí eu disse, não, cara, funciona, eu vou abrir um setor jurídico aqui, no meu negócio. E aí abri um setor jurídico, comecei a fazer direito em 2010. E aí comecei a fazer direito, comecei a estudar direito, e aí coloquei essa assessoria jurídica, sem ter advogado, eu tinha um advogado parceiro, que ele fazia, eu fazia as defesas, ele assinava, e a gente ia fazendo essa parceria. Como estudiosa, sempre eu gostei de jurisprudência, sempre entendi muito da parte fiscal, tributária, e fazia as coisas, ia conseguindo, enfim. E aí fui estudando. Em 2013, eu engravidei. Tive minha primeira filha. Ninguém sabe ainda, mas eu sou mãe de 3 filhos. E diante de tudo isso, ainda é mãe de 3 filhos. Mãe de 3 filhos. Aí nessa jornada, engravidei da minha primeira filha, que vai fazer 8 anos amanhã. Sim. E aí, quando eu estava casando, eu engravidei do meu segundo filho, sem saber. Então, minha filha estava com 7 meses quando eu engravidei do meu segundo. E do meu terceiro, meu filho do meio estava com 6 meses quando eu engravidei. Então, eu tenho uma escadinha, que hoje é 5, 6 e 7 anos, né? Ou 7, 6 e 5 anos. Uma escadinha. Nessa jornada. Então, 2013, 14, 15, 17, eu tive meus 3 filhos. Eu passei 3 anos grávida, empreendendo. E foi... Nesse processo de estar grávida, fazendo o curso de Direito, tranquei o Direito, porque quando o período de gestação, quem é mãe sabe o que eu estou falando, é muito... Né? Eu queria viver aquele momento ali de ser mãe, né? Então eu tranquei, porque eu não tinha condições de empreender e ainda contar como mãe. E como a minha primeira filha, eu disse, não, vou trancar. E aí tranquei. E depois, quando eu engravidei de novo, eu disse, não dá mais pra trancar, né? Vou voltar. E voltei grávida do meu segundo, depois grávida do meu terceiro, até terminar o direito. E aí, o que acontece? Eu peguei uma sócia, né? Que é a Jeane. A Jeane, ela entrou como minha estagiária na assessoria jurídica que eu tinha, né? E eu vi o talento dessa menina, cara. Vi o talento. Eu disse, cara, essa menina tem talento. E aí eu disse, ela fazia a área criminal na época, estava se formando ainda. Eu disse, cara, vai para a área tributária. Área tributária... Botou maior pilha. Sempre fui muito persuasiva, né? Assim, por isso que hoje eu faço mentora de posicionamento estratégico, porque eu posiciono as pessoas no que elas não acreditam que elas são boas. E na época eu enxerguei isso em Jeane, né? Eu disse, Jeane, vamos ser minha sócia na área tributária. Aí ela foi minha estagiária. E depois ela foi minha contratada. Ela passou por todos os departamentos da contabilidade e se tornou minha sócia. E eu lembro que o primeiro processo que a gente fez tributário foi um sucesso, né? A gente conseguiu fazer um processo de prescrição, a gente comemorou. A gente não queria saber do dinheiro que a gente ia receber, a gente comemorava era a vitória de ter conseguido, sabe? Foi a minha 4ª empresa, né? Então, aí eu tenho a contabilidade, a Contact, a KSM, consultoria tributária, consultoria tributária financeira, o IBE, que é o de treinamento, a Melo Advocacia. 4 empresas. E aí eu disse, cara, já tenho 4 empresas, saí de um prédio próprio para um outro prédio construído em 2 anos, que é onde hoje a empresa atual está. E eu disse, cara, eu tô com 4 negócios. Já é uma hub aqui, já é uma holding patrimonial, tem que fazer alguma coisa. Foi quando, em 2018, eu inaugurei esse prédio e com ela inaugurei a Econ Soluções, que é a minha empresa hoje, que é um grupo de soluções empresariais. E aí dentro da Econ tem todas essas empresas. Que dá esse suporte total, né? Para empresários, né? Não satisfeito, em 2020, eu abri com mais 2 sócios, que são meus parceiros, Alexandre e Ivan,
uma empresa de certificação digital e legalização de empresas. Então, nesse hub todo, eu percebi que as empresas precisavam de soluções empresariais. Como eu superei isso? Com muita dedicação. Então, onde eu exijo isso dos meus sócios? Dedicação. Então, eu fiz sucessores. Eu peguei os meus melhores gestores e transformei eles nos meus sócios e empresários. Eu peguei os meus melhores, as melhores pessoas que tu tem talento, vamos fazer isso. Então, eu acredito que eu virei a chave de 300 mil negativo para um grupo de soluções milionários, porque eu acreditei que eu poderia ser soluções empresarial, que eu poderia fazer a coisa acontecer, e aconteceu. Se você me perguntar como aconteceu, aonde aconteceu, qual foi a virada de chave, eu acho que foi nesses momentos de decisões. Né? Eu acredito que o negócio ele vira a chave já quando se decide fazer acontecer. Eu sempre falo assim, ação é poder e ação cura o medo. Quem vai fazer você mudar é a sua atitude, é enfrentar. Hoje eu sou uma empresária, empreendedora, investidora de negócios. Eu tenho outros investimentos de outras coisas. Hoje eu invisto em negócios que eu amo, sou apaixonada. Sou mentora de empresários. Eu só faço mentoria para empresários que tenham já uma certa maturidade de consciência, clareza do que realmente o propósito é forte. Então, não, eu quero isso, eu quero aquilo, não. Se não for, eu não entro, eu não faço mentoria. Eu só faço mentoria se eu sentir que existe propósito no negócio, sabe? Porque eu acredito que isso é que vai fazer a pessoa continuar ou não. Então, assim, nessa jornada, Jaque, eu poderia estar aqui me vitimizando. Porque uma menina de 20 anos de idade, que perdeu o pai, vítima de latrocínio, com um tiro na cabeça, mãe de 3 filhos, atualmente divorciada, né? Suportar tudo isso é para poucos. Eu poderia estar aqui me vitimizando, lamentando, né? Eu perdi meu pai, eu não sei, enfim, mas não, eu estou contando vitória. Eu conto vitória porque eu acredito que a base de tudo é realmente você ser grato por tudo que você passou, principalmente pelos momentos mais difíceis, porque foram esses momentos mais difíceis que foram a virada de chave. Família, eu acho que família é um projeto de Deus, eu acho que família é a base de tudo. Eu tive uma família muito forte, né? Meus irmãos, minha mãe, meus filhos. Meu casamento, quando eu estava, também foi importante. E eu sempre batalhei por isso, sabe? Pela família. Eu sempre fui muito da família, né? E isso eu acho muito importante, sabe? E é possível você ser mulher numa profissão masculinizada, ser mãe e fazer acontecer. E dar conta de tudo. Dá conta. Todas as vezes que as pessoas... Tem que acionar algumas ajudas, né? Vamos, né? Eu colocar tenho, isso, senão as pessoas falam, não, mas gente, né? eu tenho uma Tem que anja, acionar aí umas ajudas. Cíntia Maria, que é a minha babá dos meus filhos, que ela, assim, meu Deus, ela é tudo sua na minha parceira vida. mesmo. Minha parceira. Minha mãe, meus irmãos até hoje estão comigo. Edicleide, Edivânia, pessoas leais sempre são importantes, sabe? E eu acredito muito que, você ter propósito forte, ter pessoas leais, ser grato, cara, não tem como dar errado, não. Não tem como. Porque, Jaque, eu já vi muita gente sendo boleira e próspera. Eu já vi muita gente ser construtor e falido, sabe? Porque não é o negócio, é o propósito. Se um negócio tiver propósito forte, a pessoa vai voar, seja onde for, no que for. Esse é o seu recado, É o meu recado. Tenha propósito forte, propósito, seja resiliência, decidida, né? seja resiliente para enfrentar todos esses problemas que vão vir, né? Mas também tenha assertividade na ação. Faça o que tem que ser feito de forma assertiva, planeje, calcule, seja calculista nos mínimos detalhes e parte para ação. Eu acredito que isso é
de fato, o que vai ressignificar muita coisa na vida das pessoas. Eu tenho recebido muita coisa no meu Instagram, até, não sei se eu posso colocar aqui. Pode, fala o seu Instagram, No Instagram. para as pessoas conhecerem, né, seu Isso. trabalho, conhecer Instagram, mais, né? Meu Instagram pessoal é o Dani Interaminense. E aí vocês vão... Dani Interaminense. Tudo junto. Tudo junto. Acha lá. Acha lá. Nosso grupo de empresas é a Eikon Soluções, né? EIKON Soluções. Lá também vocês vão encontrar todas as nossas soluções empresariais. E assim, gente, o nosso maior propósito é ser solucionador de problemas. Foi assim que eu comecei a empreender, foi assim que hoje eu faço. Sou boa nisso, sou extraordinária nisso, amo o que eu faço. Foi assim que você se tocou que resolver problemas é a chave do negócio. É um negócio. Resolver problemas dos outros. É o meu negócio. Resolver problema, seja de quem for. É problema, gente, traz pra gente. E da maioria, né? Da maioria. Negócio, resolver ele precisa de um contador, ele precisa de um consultor, ele precisa de um treinador, ele precisa de uma legalização, ele precisa de um advogado. Então, a gente tem todas essas soluções, sabe? Eu quero patentear, a gente tem. Eu quero, sei lá, metaverso, a gente tem, sabe? Coisas do futuro, a gente tem. Sabe? Parcerias, tudo a gente consegue, graças a Deus. Mas eu adorei te conhecer e adorei a sua história. Uma história, né, com um começo forte, mas com resiliência, perseverança, e que conseguiu dar a volta por cima, se superou, né? E agora tá aí, próspera e com sucesso. Espero aí que possa inspirar várias outras pessoas. Gratidão, viu? Quero te ver aqui mais vezes. Eu venho, eu amei essa experiência. Gente, olha, eu tenho uma frase comigo que é: experiência muda a frequência. Então eu já mudei minha frequência, hoje já vou aqui rindo à toa, porque eu tô no podcast, Bacharel Podcast. Bacharel Podcast. Obrigada, muito obrigada, tá? E a gente se vê, gente, no próximo episódio. Tchau!